Você não está sobrecarregado porque tem tarefas demais. Você está sobrecarregado porque sente que não pode falhar. Existe uma diferença silenciosa entre fazer muito e sentir que tudo depende de você. Muita gente vive o segundo. Por fora parece responsabilidade, parece maturidade, parece competência, mas por dentro é tensão contínua. Você resolve, você antecipa, você organiza, você assume. Não porque pediram, mas porque você acredita que se não fizer, ninguém fará. E essa crença muda tudo. Ela muda a sua forma de descansar, muda a sua forma de delegar, muda a sua forma de existir. Você não apenas executa tarefas, você sustenta o ambiente. Sustenta o trabalho, sustenta a casa, sustenta o emocional das pessoas ao redor, sustenta o funcionamento das coisas. E quando algo sai do lugar, você automaticamente entra em modo de correção. Não é escolha consciente, é reflexo. Você se adianta, você resolve, você absorve. O problema é que isso nunca termina, porque sempre há algo que pode dar errado, sempre há algo que pode atrasar, sempre há algo que pode depender de você. E aos poucos, você começa a viver em estado permanente de prontidão, não porque esteja em perigo, mas porque você se tornou o ponto de estabilidade do sistema. E sistemas não descansam, eles funcionam. Essa é a armadilha invisível da responsabilidade excessiva. Você começa querendo ajudar, depois começa a organizar, depois começa a prever. Quando percebe, não sabe mais operar sem estar no controle de tudo. E o mais perigoso, as pessoas passam a confiar nisso. Elas se apoiam na sua previsibilidade, na sua capacidade de resolver, na sua constância. Você vira a referência, e isso reforça o ciclo. Porque quanto mais você segura, menos os outros aprendem a sustentar. E quanto menos eles sustentam, mais você sente que precisa segurar. Isso não é força, é acúmulo estrutural. Responsabilidade saudável tem limite. Responsabilidade excessiva não tem. Ela invade o tempo livre, invade o descanso, invade o silêncio. Você pode estar sentado no sofá e ainda assim estar organizando mentalmente o amanhã. Você pode estar de férias e ainda assim estar prevendo problemas futuros. Você pode estar aparentemente parado e ainda assim estar carregando tudo por dentro. Esse é o preço invisível. Não é físico, é energético, é psicológico, é estrutural. Porque viver assim exige manutenção constante. Você precisa estar atento, precisa estar preparado, precisa estar disponível. E isso cria um desgaste que não aparece em planilhas, não aparece em metas, não aparece em números, mas aparece no corpo. Aparece no cansaço que não passa, aparece na irritação silenciosa, aparece na dificuldade de relaxar mesmo quando tudo está sob controle. Porque no fundo, você sabe, se você relaxar demais, algo pode escapar. E essa crença te mantém acordado. Responsabilidade excessiva raramente começa como problema. Ela começa como virtude. Você aprende cedo que ser confiável é bom, que ser o forte é admirável, que ser o resolutivo é respeitado. E você internaliza isso. Você começa a se definir por isso. Não é mais algo que você faz, é quem você é. E quando identidade se mistura com função, qualquer pausa vira ameaça. Se eu não resolver, quem sou eu? Se eu não organizar, o que sobra? Se eu não antecipar, o que acontece? Esse é o ponto onde responsabilidade deixa de ser comportamento e vira mecanismo de segurança. Você não faz porque precisa. Você faz porque parar parece perigoso. Perigoso para a estabilidade, perigoso para a imagem, perigoso para a sua própria sensação de valor. E aqui está algo difícil de admitir. Talvez você não esteja apenas ajudando, talvez você esteja evitando. Evitando a sensação de não ser necessário, evitando o desconforto do vazio, evitando o silêncio onde você não é indispensável. Porque ser indispensável dá propósito, mas também cobra um preço. Você não pode errar, não pode se atrasar, não pode se permitir oscilar. Você precisa estar funcional o tempo inteiro. Isso cria uma vida que funciona, mas que nunca repousa. E tudo que nunca repousa, desgasta.
Responsabilidade saudável distribui peso. Responsabilidade excessiva centraliza. E centralizar tudo transforma você no próprio gargalo da sua própria vida. Você vira o ponto onde tudo passa. E o que passa, pesa. Talvez você esteja vivendo assim há tanto tempo que já nem percebe. Talvez você chame isso de maturidade. Talvez chame de compromisso. Talvez chame de caráter. Mas existe uma pergunta importante. Se você parar por uma semana, o que acontece? Se a resposta for tudo desorganiza, isso não é prova de força. É sinal de estrutura fragilizada. Nenhum sistema saudável depende de uma única peça. Se depende, ele está mal desenhado. E talvez o que esteja te cansando não seja o volume de tarefas. Seja a posição que você ocupa. A posição de sustentação constante. A posição de quem nunca pode baixar a guarda. A posição de quem precisa dar conta de tudo. Talvez o seu cansaço não venha do volume de coisas. Talvez ele venha da sensação constante de que tudo depende de você. Você não está apenas fazendo suas tarefas. Você está sustentando o ambiente, antecipando problemas, resolvendo antes que aconteçam, segurando o que ninguém vê. E isso parece maturidade, parece responsabilidade, parece força. Mas existe uma diferença silenciosa entre ser responsável e se sentir responsável por tudo. Quando você começa a acreditar que se você não fizer, ninguém fará, você não descansa. Mesmo quando poderia, mesmo quando ninguém pediu, mesmo quando nada está acontecendo, porque o peso já virou interno. Não é mais sobre o que precisa ser feito, é sobre quem você acha que precisa ser. E aqui começa algo ainda mais profundo. Talvez o problema não seja excesso de tarefas. Talvez o problema seja que você não consegue parar sem sentir que está falhando. Talvez produtividade tenha deixado de ser uma ferramenta e tenha virado identidade. E quando isso acontece, desacelerar não parece descanso, parece ameaça. No próximo vídeo, a gente vai entrar exatamente nisso. Por que você não consegue desacelerar mesmo quando pode? Porque às vezes, o que parece disciplina é medo de não ser necessário. E isso muda completamente a conversa.